Queridos ouvintes deste canal, há momentos em que a vida se torna pesada demais, momentos em que o coração se cansa, momentos em que as lágrimas aparecem em silêncio, momentos em que a alma pergunta: Deus, o Senhor ainda está comigo? E talvez existam pessoas ouvindo esta mensagem exatamente assim, feridas, cansadas, tentando continuar enquanto o coração luta para não desistir. E é exatamente para pessoas assim que a Bíblia Sagrada foi escrita. Pedro escreve para cristãos perseguidos, pessoas sofrendo, pessoas que perderam segurança, conforto e tranquilidade. Mas o mais impressionante é que Pedro não aponta primeiro para as circunstâncias, ele aponta para Cristo. Porque o verdadeiro evangelho nunca foi construído sobre conforto terreno, foi construído sobre a esperança em Jesus. E Pedro começa dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Viva esperança. Não uma esperança morta, não uma esperança baseada apenas em emoções, mas uma esperança viva porque Cristo está vivo. E eu preciso falar para você hoje. Talvez muita coisa tenha morrido dentro de você. Talvez sonhos tenham morrido. Talvez forças tenham morrido. Talvez até a alegria tenha desaparecido por um tempo. Mas enquanto Cristo estiver vivo, ainda existe esperança para a sua vida. Porque o túmulo está vazio. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. E isso muda tudo. Porque o cristianismo não é apenas uma religião de regras. É a mensagem de um Salvador vivo que continua transformando vidas. Pedro sabia disso. O homem que escreveu esta carta havia falhado profundamente. Pedro negou Jesus. Negou o Mestre 3 vezes. Talvez ele tenha pensado: acabou para mim. Eu não mereço mais. Eu falhei demais. Mas Jesus foi atrás dele, porque Cristo não abandona os seus. E talvez existam pessoas ouvindo esta mensagem carregando culpa há anos, pessoas presas ao passado, pessoas que acreditam que foram longe demais, pessoas que pensam que Deus desistiu delas. Mas eu preciso dizer algo poderoso. Jesus ainda restaura pessoas quebradas, ainda chama pecadores, ainda levanta caídos, ainda cura corações feridos, porque a cruz foi exatamente para isso. Cristo não morreu apenas por pessoas perfeitas. Ele morreu por pessoas cansadas, por pessoas culpadas, por pessoas perdidas. Ele morreu por nós. E Pedro continua dizendo: ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Olhe a honestidade da palavra. Seguir Jesus não significa ausência de lutas. Cristãos choram, cristãos enfrentam batalhas, cristãos passam por desertos. Mas existe uma diferença. O sofrimento do cristão nunca é vazio, porque até nas lágrimas, Deus continua trabalhando. Olhe para Jó. Perdeu quase tudo. Humanamente falando, parecia destruído. Mas no meio da dor, ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. É isso que sustenta um verdadeiro cristão. Não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo. Porque há momentos em que tudo falha. As pessoas falham, as forças falham, os recursos falham. Mas Jesus permanece. E talvez o maior problema de muitas pessoas seja este: tentaram encontrar vida em coisas que nunca poderiam salvar a alma. Dinheiro não salva a alma. Reconhecimento não salva a alma. Prazer não salva a alma. Só Cristo salva. Só Cristo preenche o vazio do coração humano. E Pedro fala sobre um amor profundo por Jesus, ao qual, não o havendo visto, amais. Isso é fé verdadeira. Amar Cristo mesmo em meio às lágrimas. Confiar mesmo sem entender tudo. Continuar caminhando mesmo em meio às lutas. E talvez hoje Jesus esteja chamando pessoas de volta para perto dele. Pessoas que esfriaram espiritualmente. Pessoas que perderam a comunhão. Pessoas que continuaram vivendo externamente, mas estão vazias por dentro. E Cristo continua chamando, porque Ele ainda salva, ainda transforma, ainda perdoa. O sangue de Jesus ainda tem poder para limpar pecados e restaurar vidas.
E talvez hoje seja um momento de parar de fugir, parar de endurecer o coração, parar de tentar carregar sozinho pesos que só Cristo pode remover. Porque existe esperança na cruz, existe vida em Jesus, existe graça para recomeçar. E antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para a sua alma. Se Jesus voltasse hoje, seu coração realmente estaria pronto para encontrá-lo?